Imagina quão diferente seria eu ter um vídeo do meu pai, do meu vô, falando o que ele acreditava, falando o que ele tava passando, o que ele acreditava e tudo isso. Eu tenho um vídeo desse meu avô que morreu, que é o maior exemplo de ser humano da vida, humilde, caminhoneiro, veio de baixo, continuou embaixo, nunca precisou de dinheiro pra ser feliz, fazendo um nó carioca, velho. Eu assisto, eu choro. Imagina se fosse ele agora falando imagina aqui, ele com 20 anos, 30 anos de idade, contando assim, tô lutando por isso, meus problemas são esses, eu acredito nisso. Então, o que a gente propõe aqui? Porque é uma coisa que a gente não levou em consideração ainda. A nossa geração aqui de 30 anos por aqui, que vai entender quando a gente tiver 80. Que o nosso neto vai ver um vídeo nosso, gravado no YouTube, que nunca sai, falando o que a gente acreditava, o que a gente estava passando. Então, é verdade. Esse quadro que a gente faz é o seguinte, nessa câmera aqui, eu queria que você falasse um recado, porque é o seguinte, hoje você tem uma linhagem familiar muito boa, de família que tá junta, a família unida, 4 gerações. Imagina quando o Breno tiver aí os seus 80 anos de idade, tiver com a família, os netos, bisnetos. Como que eles vão lembrar de você? Então eu queria que você falasse um recado aqui para essa câmera, dizendo o que você tá passando agora e o que você pode falar para essa geração que vai vir. Quem que é o Marcos hoje? Eu diria para vocês que o Marco hoje é um homem muito feliz, que tem Deus em primeiro lugar, Jesus Cristo como seu único salvador, a família na sua sequência, e principalmente a família, não só a minha esposa e meus filhos, mas todos os meus ancestrais, que foram muito importantes e são para mim. E vocês, meus descendentes, valorizem os seus ancestrais e escutem, sejam honestos, sejam direitos. Só quem tem o coração puro verá a Deus. Aleluia. Não precisa passar ninguém para trás, nem fazer nada errado. Não julgue as pessoas, porque seu avô julgou e depois ele pagou muito caro por isso. Perdoe, reconheça. Você não é pau de cerrado que nasce torto e morre torto. Você tem jeito. Então, muda, volta atrás, pede perdão, beija, fala que ama, abraça, ensina, ouve, para ouvir. Muitas pessoas ainda não sabem o que o Marco Antônio fez ou faz na sua vida, ou quem ele foi, nem os seus filhos, talvez, muitas coisas. Mas eu sou um homem feliz que faria as mesmas coisas, com os mesmos caminhos, e sempre de porta aberta para inovação, para mudança e para melhoria. Boa. Que fique gravado. Obrigado pela oportunidade. Que fique gravado. Porque assim, você começou falando, o Breno um dia falou pra mãe dele que achou que eu já tinha nascido dono da meta. Então, os meus filhos não sabem muitas coisas da minha vida. Mas é porque a gente tem um erro, e eu não sou mãe, eu não posso afirmar isso com todo esse critério ainda. Se Deus quiser, ainda. Vai vir. Vai ser gata. Maridão, vamos trabalhar, maridão! Que os filhos têm a obrigação de saber a história dos pais. Amém. De onde os pais vieram. E eu acho que é importante a gente ter essa junção, essa fidelização, essa parceria. O senhor, quando organizou meus pais, a primeira coisa que o senhor falou, você perguntou sobre o nome deles. Foi, E aí eles ficaram perdidos, eles não sabem por que o senhor estava perguntando sobre o nome. E aí eles responderam meio assim, e aí o senhor perguntou de novo. Aí eles responderam de novo. Aí o senhor olhou para os dois e falou assim, ela não se apresenta primeiro. Ela fala que ela é sua filha e sua filha. Aí depois ela fala o nome dela. E você fez isso hoje, então eu quero te parabenizar por isso. Obrigado. Você começou o podcast falando, sou filho do Marco Pedrosa, meu nome é Breno Pedrosa, sou tal e tal Amém. Coisa. Quando o senhor falou isso, o senhor abriu os meus olhos de uma forma que me gerou uma admiração. Eu nunca tinha percebido isso, e é muito natural. Sou filha da Cíntia, sou filha do Oscar, sou neta do Derli, sou neta da Moema, sou neta do Bairro, sou neta da Graçula. Eu não sou eu. Eu sou filha deles. É uma composição, sou neta deles. Você veio. Eu cheguei aqui porque eles me permitiram chegar onde eu cheguei. Então eu queria agradecer ao senhor por isso. Tamo junto. E aí volta aquilo que a gente tava falando, que é você entender o que deu certo até agora e testar coisa nova. Se dentro da linhagem, assim, quando eu digo linhagem, eu digo assim, tem gente que nasceu que não tem pai, tem gente que não tem mãe, então tem pessoas e pessoas, normais. A vida é complicada, mas você identificar o que as pessoas que criaram você ali tiveram de bom e conseguir manter isso para a próxima geração e tentar testar coisas novas, é perfeito. Se as pessoas conseguissem ter essa capacidade de testar o pequeno e manter tudo que deu certo, cara, a gente evoluir de pouco em pouco. A sua caminhonete não sai da minha mente. A minha caminhonete aqui, não sai da minha mente. Olha pra câmera, tá vendo? Você precisa conhecer essa Conta a história. Essa caminhonete O bom da idade dele podia ter preconceito com sua tatuagem. Podia Depois mesmo. que você abre a sua boca e fala o motivo, as pessoas passam a admirar. Preconceito acaba na hora. Essa caminhonete que eu conto, então, agora pra vocês aí que já acompanham, que é o seguinte, contei lá na Goiás Genética também, por quê?
Eu realmente não gosto de tatuagem, eu realmente não gosto. Mas essa eu tive que fazer, que foi a primeira vez que eu ganhei um dinheiro de verdade. Eu ganhei dinheiro trabalhando com o Raul, né? Antes da UVP, inclusive, eu sou sócio do Raul há 8 anos. E eu tinha ali meus 17, 18 anos, então eu era muito novo, muito feliz, assim. E aí começa a gastar, começa a querer parecer coisa que não é, tudo mais. Só que quando eu era mais novo, meu pai, ele trabalhava no Dermat, que era um órgão que fazia estrada, né, concursado. O órgão fechou a residência em Canarana, no Mato Grosso. E meu pai começou a vender melancia enquanto eu permanecia esperando mudar de secretaria. Hoje mudou de secretaria, foi para Segurança Pública. Meu pai é policial civil, inclusive tá quase aposentando já agora. Mas nessa época, meu pai vendia melancia em feira e eu vendia com ele. Então, eu trabalhava de manhã, eu estudava de manhã, de tarde eu vendia melancia com ele nessa caminhonete aqui. Primeira vez que eu ganhei dinheiro, que eu percebi que você sai do chão. E aí você começa. E aí você começa a se perder. Eu falei, eu vou tatuar isso aqui. Aí eu tatuei essa caminhonete do meu pai aqui. Minha irmã, que é a minha única irmã, tatuou também na perna. Por quê? Porque a gente lembra de onde que a gente veio. Eu sei que tudo que deu certo. Eu sei, tem coisas que talvez meu pai tenha feito errado, com certeza. Mas aí todo mundo. E é o meu papel entender e tentar melhorar algumas coisas. Ou não. Quem sou eu pra falar alguma coisa? Mas é manter o que deu certo. Isso que eu fiz foi manter em mim, entender da onde que eu vim pra eu não tirar o pé do chão nunca mais. Manter a cabeça lá em cima, mas o pé tem que estar no chão. Então foi isso que eu fiz aí com essa tatuagem aí. Topíssimo. Eu queria aproveitar só e te pedir mais uma vez. Nós vivemos um mundo hoje, e eu já escutei dentro da minha família. Eu, a mamãe e vocês somos uma família. Somos um time. Nós temos que vencer. Não. O seu time vai até todos os seus ancestrais. Todos aqueles que permitiram que você chegasse aqui são parte do seu time. E é na velhice que eles precisam de você. Foi o meu pai, o meu avô que carregaram o espermatozoide, que me produziram, que trabalharam dia e noite, sol a sol, que passaram aperto, que quebraram, que faliram, para que eu chegasse aqui e tivesse meus filhos. Então a minha família não é minha esposa e meus filhos. É todos os meus ancestrais que estão vindo, e os meus descendentes, e os meus amigos também. Até vou dar um adendo nisso, que é engraçado. Hoje a gente tem um grupo da família, chama Família Benatti, né? Um grupo da família. Hoje uma prima minha foi lá e postou um teste de gravidez lá. Eu liguei pro meu novo primo aí também. Todo mundo da família ficou feliz como um todo. Minha irmã me ligou, todo mundo se ligou. Por quê? Porque é uma pessoa pra família inteira. Boa. E aí, olha que engraçado, a gente nunca sabe, aí pra você, meu pai e minha mãe que me criou. E talvez seja, realmente seja, mas a maioria dos casos não é assim. Você teve uma tia, um tio, um avô e uma avó que quando você era bebê... com meu avô, com a minha avó. Quando você era criança, te deu uma puxadinha aqui e moldou quem você é hoje. E aí um exemplo que eu dou agora, eu tenho uma tia chamada Marli, né? Todo mundo chama ela de tia nega. E essa minha tia, foi em setembro. Não, setembro não, em julho agora, a gente foi pra Palmas lá, reuniu a família Benatti, todo mundo lá. E aí, todo mundo alugou um flutuante naquele lago de Palmas. Aí tinha um jet ski, que era dirigindo lá e tudo mais. E eu dando pinote naquele jet ski, pra lá, pra toda cá, pra lá. raiva, você tava descontando. E tava, até que o momento que eu passei perto assim, acabei jogando água na galera. Aí, que gracinha. Aí só veio uma... Veio essa minha tia, ela só parou e fez bem assim, ó. Nossa, matou pra mim. Matou. Esse é alemão. Esse é alemão. Não, são gaúchos do sul mesmo ali. Você tem uma cara do Elvis Presley, mais loirão. É o Elvis loirão. Aí bom, é o Elvis do Mato Grosso. E é grande também, meninas. É altão também, bonito. Galanzão de novela. Tá me vendendo melhor bem. Pra ser um perfume. Pena que não dá pra sentir o cheiro. Tá me vendendo bem. Quando essa minha tia fez isso aqui, ó, não pra mim morreu. Eu falei, caramba, tia nega falando isso pra mim. Fiz merda Que aqui. merda que então, eu fui assim, por quê? plantar. Porque eu sei o quanto que participou em pequenos detalhes, foi me puxando ali da minha existência ali. Então, a família ela é um conjunto, ela é um grupo social ali que forma a gente. Muito, muito. E assim, eu vejo que, por exemplo, a minha geração de 62 anos, nascida em 1962, né? Do rádio amador, do rádio válvula, marcava a hora. Pô. Aí você chega num celular... Aí você chega num podcast, você chega no YouTube. Cara, é muito louco. Você via futebol no rádio, cara. Porra, o futebol nosso rádio, ao vivo. Rádio Globo. Tocou para não sei quem que nasceu em não sei quanto. Tinha que gravar as músicas, não era? Aí você ficava puto quando passava propaganda em cima da música. Aí na Fazenda Agropasa, Marco Pedrosa avisa que tá mandando os pneus, vai chegar no ônibus das 5 na porteira. E é gol do Romário! Manda ela lá pra buscar, cara. No meio dos pneus faz o gol.
Aí você falava, ô pai, tal, manda uma grana aí pra mim. Câmbio, não copio. Aí o pai, é pra poder limpar o carro. Sim, limpa o carro, fica bom. Tá, pai, e a grana? Não tá copiando, senão tá ruim. Hoje é papai pix. Eu vejo as criancinhas, pix. Então, cara, aí eu fiquei pensando às vezes, né, quando a gente fala em sucessão, a alegria que é ter o Breno, ter a oportunidade, ter o Bruno também, que em outras coisas da família ele tá cuidando da sucessão com o nosso dinheiro, com nossos imóveis, a própria Vânia. Imaginar que, assim, às vezes eu que passei muita porrada, muito sofrimento, sou muito bravo, muito direto, e eu preciso entender melhor como essa geração de 90 tem de experiência com uma geração de 62 para saber o que é possível. Que aí é a grande sacada que você falou. Quando a gente der oportunidade para ouvir, não só o filho ouvir e entender a história do pai, mas o pai também saber coisas do filho que às vezes ele não sabia, né? Esse dia eu fiquei sabendo coisas do meu filho mais velho que eu não sabia. E fiquei surpreso. Ele tinha um desejo de fazer um negócio comigo que nunca ele imaginou e a gente fez junto e foi bom. Então, assim, cara, todo dia... esse vai pro segredo aí.